O empréstimo bilionário que o governador Carlos Brandão queria fazer foi suspenso pela justiça. Mas calma que isso aqui não é só uma notícia sobre empréstimo. Isso virou uma guerra política nos bastidores do Maranhão. Tem Assembleia no meio, oposição fazendo manobra, pré-candidato se posicionando, tem juiz suspendendo tudo e até o nome de Flávio Dino aparecendo de pano de fundo. Se o negócio já era grande, agora ficou ainda maior. O bagulho tá doido. E produção, pode falar o bagulho tá doido? Pode. Então pronto, o bagulho tá doido mesmo. E eu vou te explicar passo a passo como esse empréstimo saiu de um pedido do governador, passou por uma confusão na Assembleia, virou gasolina nos bastidores da política e até caso de justiça. Porque, meu amigo, isso aqui ainda vai render muito. Te liga. Woody's Cast. E tudo começou quando o governador Carlos Brandão manda para a Assembleia Legislativa um pedido de autorização para contratar empréstimos bilionários. E a justificativa do governo era investimento. Moradia, infraestrutura, conectividade, ônibus elétrico, uma série de coisas. E esse era o discurso da base governista. Só que do outro lado a oposição olhou para esse pacote e disse: calma aí, mais de 2 bilhões de empréstimos no fim do governo? Isso precisa ser bem explicado. E aí pronto, o que era para ser uma votação normal acabou virando uma queda de braço político. E então acontece uma cena que mostra o tamanho da tensão. Os deputados Carlos Lula e Rodrigo Lago abriram a sessão às 9h30 da manhã. E 4 minutos depois, exatamente às 9h34, eles encerraram a sessão. 4 minutos, cara. Eles usaram a falta de quórum para impedir que a sessão fosse realizada. E isso eu te garanto que não foi por acaso. Foi uma manobra política para travar a aprovação dos empréstimos. Rodrigo Lago saiu logo depois dizendo que o governo queria pegar mais de 2 bilhões em empréstimos, que ele não ia permitir isso. Então, meus amigos, ali ficou muito claro. Esse empréstimo tinha acabado de virar um verdadeiro campo de batalha. Mas só que a história não parou por ali. O deputado Neto Evangelista, que é da base do governo, disse que o empréstimo seria usado para infraestrutura, conectividade, para benefício da população. O governo tentando vender a ideia de que aquilo ali era um investimento muito sério e importante para o Estado. E o pessoal da oposição querendo dizer que, esses empréstimos aí é um endividamento do Estado muito arriscado. Tava chamando a coisa de responsável querendo puxar pro lado eleitoreiro, né? Dizer que era um empréstimo eleitoreiro. Por aí. E aí ficou aquele jogo. O pessoal do governo dizendo que é uma coisa importante e o pessoal da oposição dizendo, isso aí é eleitoreiro. Mas é justamente aí que a coisa começa a ficar mais interessante. Porque o debate não ficou só na Assembleia. Ele saiu da Assembleia e foi parar diretamente na disputa das eleições de 2026. O ex-prefeito de São Luís, Eduardo Braide, se manifestou contra o empréstimo. O Laésio Bonfim se manifestou contra o empréstimo. E o Felipe Camarão também se manifestou contra o empréstimo. E todos eles são pré-candidatos ao governo do Estado este ano. E justamente sobre esse assunto eu já tinha feito um vídeo aqui no canal, mostrando que politicamente os 3 pré-candidatos acabaram se unindo nessa narrativa contra o empréstimo do governador Brandão. E isso é importante porque mostra uma coisa: esse empréstimo deixou de ser apenas uma discussão financeira. Ele virou combustível político, virou munição de pré-campanha, virou tema para quem quer disputar o governo do Estado em 2026. Mas aí chegou o momento que parecia que o governo tinha vencido, a Assembleia Legislativa tinha aprovado, a base governista comemorando, o governo estava apto a fazer a contratação dos empréstimos. E muita gente achou, acabou. Só que não acabou não, porque aí, meu amigo, veio a virada. O deputado Rodrigo Lago entrou com uma ação popular e o juiz Douglas Martins resolveu suspender o empréstimo. Olha só a volta que essa história deu. Rodrigo Lago participou da manobra na Assembleia, depois Rodrigo Lago entrou com ação na justiça e agora a justiça suspendeu o empréstimo. Ou seja, o problema que o governo achava que já tinha resolvido, agora voltou de forma bem pior. Mas aí entra o detalhe que colocou gasolina nessa história. O juiz Douglas de Melo Martins, que tomou a decisão, já foi nomeado em 2023 por Flávio Dino para presidir o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ligado ao Ministério da Justiça. Aí, meu amigo, lá vem o nome de Flávio Dino aparecendo no meio. Já estão querendo botar o ex-governador e atual ministro do Supremo como, de certa forma, ninguém está dizendo diretamente, né? Mas estão querendo aí insinuar que ele tem dedo nessa história. E todo mundo sabe que existe aquela tensão muito grande entre o ex-governador Flávio Dino e o atual governador Carlos Brandão. Flávio Dino está no Supremo hoje, né? Em tese não pode estar agindo politicamente, mas aqui no Maranhão, sempre que acontece alguma coisa, a galera sempre aponta, tem Flávio Dino no meio, tem Força Suprema, tem esse negócio. E nesse caso da suspensão dos empréstimos, a galera já está começando a insinuar que tem dedo, sim, do ex-governador Flávio Dino. O ponto, na verdade, meus amigos, é que essa decisão caiu no meio de uma guerra política que já existe,
Faz tempo. Na verdade, desde a eleição, quando o governador Brandão foi eleito. Já tinha um quebra-pau ideológico ali nos bastidores. E quando uma decisão judicial atrapalha Carlos Brandão e o juiz responsável tem ligação com Flávio Dino, aí vocês imaginam, né, o que rola, né? Os bastidores é só o que se comenta e já tem setores da imprensa ali insinuando diretamente que Flávio Dino teve dedo nessa história. E aí vem a pergunta principal: quem ganha e quem perde com isso? Porque o governador Brandão tinha conseguido aprovar o projeto e defendido a ideia como investimentos para o Maranhão. E nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, isso, para a oposição, se torna uma vitória. Os caras estão comemorando a suspensão, tá em tudo que é blog, tudo, os deputados falando, comemorando a suspensão dos empréstimos de Carlos Brandão. Para Rodrigo Lago, isso dá protagonismo, né? O cara foi lá e conseguiu barrar, mesmo que temporariamente, né? Que eu não sei se até amanhã vai continuar valendo essa decisão. Mas aí o Rodrigo Lago pode soltar foguete nesse momento. E ó, lembra que eu falei que toda essa conversa, toda essa confusão tava virando combustível na disputa eleitoral? E agora, meus amigos, os pré-candidatos já voltaram a falar sobre o assunto, depois da suspensão dos empréstimos de Brandão. E é aqui que a gente precisa olhar bem além do empréstimo, porque na superfície até parece uma discussão sobre dinheiro, mas no fundo, meu amigo, isso aí já virou uma disputa de poder. E quer saber da verdade? Eu acho que esse assunto ainda não acabou. Na verdade, talvez esteja só começando. E eu quero saber qual é a tua opinião. Deixa aqui nos comentários. Ó, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.